Oi, pessoal! Gente, olha só, hoje eu quero falar sobre meditação com vocês. Eu tô até rindo, é um assunto que me alegra muito e, e é até engraçado pra mim, porque assim, vocês que já estão aqui me acompanhando há um tempo no Viver Melhor, quanto mais quem já me acompanha há mais tempo lá no Instagram, sabe que eu não sou uma pessoa muito mística. Aliás, eu não sou uma pessoa mística, né? Geralmente, os profissionais da minha área, eles são pessoas mais místicas, né? Eu, apesar de trabalhar com terapias naturais, eu sou muito pé no chão, eu sou muito da realidade, certo? Vocês já devem ter percebido isso. Então, o que acontece é que eu, como talvez muito de vocês, sempre pensei, meditação é para esses riponga, para essa gente mais, os hippies, né? Não, isso não é para mim. Eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa que não tem muita paciência, capaz, jamais eu vou conseguir sentar e ficar meditando. Nossa, gente, eu pensava e falava isso, tá? Até que alguns anos atrás, fazem uns 5 anos, eu conheci uma pessoa, um terapeuta, que eu até já indiquei para pacientes meu. Quem quiser depois pode me perguntar no privado, tá? Que eu explico direitinho. Eu não vou falar aqui porque quando eu indico ele para uma pessoa, eu gosto de explicar como é o trabalho dele, tá? Que é um trabalho bem diferente, assim. Então, não vou só indicar aqui. Se alguém quiser, me pergunta que eu falo com vocês. Mas ele é uma pessoa muito especial, um terapeuta muito especial lá da Bahia. E através dele, eu aprendi a meditar. E mais do que isso, eu experienciei em mim uma meditação curativa, né? O que a gente tem que pensar, pessoal? Eu já dei aula aqui falando para vocês, acho que foi há pouco tempo, não? Já é tanta aula que eu tô meio perdida, mas há pouco tempo eu dei uma aula aqui falando para vocês não menosprezarem a capacidade que o nosso emocional tem de causar problemas no nosso corpo físico. Não foi? Então, só que o contrário também é verdadeiro. O nosso emocional, a nossa mente é uma coisa muito poderosa, muito. A gente dá muita pouca importância para isso, mas a nossa mente, ela é muito poderosa e ela tem um poder muito grande sobre o nosso corpo físico. Lembra que lá nessa aula que eu falo sobre o emocional, eu falo que a grande maioria das doenças são doenças psicossomáticas? Que o que é psicossomático? São doenças que o gatilho delas é o nosso emocional. Então, o contrário também existe, também é verdadeiro. A nossa mente pode proporcionar coisas maravilhosas para o nosso corpo físico. A nossa mente, ela é curativa do nosso corpo físico. Assim como o nosso emocional pode adoecer o nosso corpo físico, que eu expliquei naquela aula, a nossa mente, o nosso emocional pode curar o nosso corpo físico. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito importante, isso é muito lindo, porque afinal nós somos um todo. Nós somos corpo, mente e espírito, não é? E qualquer um desses pode afetar o outro. O nosso corpo físico, problemas do nosso corpo físico pode afetar o nosso emocional, assim como o nosso emocional pode afetar o nosso corpo físico, assim como o espiritual pode afetar o nosso emocional e o nosso corpo físico. E aqui eu não estou falando de religião, eu tô falando do nosso espiritual. Acho que todos concordam que nós somos seres espirituais, independente da religião que tu acredita ou não, certo? Então, por que eu tô dando essa explicação? Porque a meditação, ela é um movimento, ela é uma prática da nossa mente, do nosso emocional, que vai interferir diretamente no nosso corpo físico, de forma muito positiva. Então, quando vocês veem o pessoal falar aí, né, pessoas que ensinam a meditação, eu sei que às vezes a gente vê o pessoal falar, isso não é pra mim, isso não dá pra mim, não tenho tempo pra essas coisas, isso é bobagem, capaz. Gente, só experienciando vocês vão ter noção do que a meditação é capaz. E assim,
Entendam, não adianta eu falar, não adianta qualquer outro profissional falar para vocês, não adianta. É só experimentando mesmo que vocês vão entender a força que tem a meditação. Então, como eu estava falando, eu há uns 5 anos atrás conheci o Jean e ele me mostrou uma outra forma de meditar que eu nunca tinha ouvido falar. Eu já fazia yoga há um tempo. Através do yoga, eu já tinha tentado a meditação, não tinha conseguido, porque sim, para um pita, tá, gente? Falando aqui de Ayurveda, ou então para um colérico, falando dos temperamentos humanos, que um pita é colérico, colérico é pita, né? E é o meu caso, é muito difícil, não é uma coisa fácil. Tu sentar um pita, um colérico, super agitado, super impaciente, sentar e aquietar a mente, aquietar o corpo, aquietar a mente é tudo muito difícil. Então, eu não tinha conseguido, ainda já tinha tentado a prática da meditação através do yoga e não tinha conseguido. E achava assim, tipo, isso aqui não é pra mim, não, né? Não é pra mim. Só que esse terapeuta, ele me trouxe através de livros, tá, gente? Eu li alguns livros bem interessantes sobre isso. Opa, a minha cadeira tá andando. Ele me trouxe aqui uma outra realidade sobre meditação, que é o que, gente? Meditar não... E aqui eu quero que vocês prestem atenção mesmo, assim, no que eu vou falar. Olha, meditar não necessariamente precisa ser numa posição de lótus. Sabe o que é posição de lótus, né? Aquela posição sentada em cima das pernas, assim, as pernas tipo borboleta, que é aquela posição, quando a gente pensa em meditação, é isso que vem à mente, né? Pode ser, pode ser. Se tu consegue, ótimo, mas ela não necessariamente para meditar tu tem que estar em posição de lótus. Gente, é possível meditar deitado, em pé, sentado, de qualquer forma. Uma pessoa doente, uma pessoa acamada pode fazer meditações excelentes. Então, primeira coisa, não pense que, mas para meditar eu tenho que estar sentado na grama, numa posição de lótus, no meio do mato. Não, gente. Tu pode meditar em casa, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Aí entra outra coisa. Além de tu poder meditar em qualquer posição, tá? Tu pode meditar em qualquer ambiente. Entendam isso. Não, mas para meditar eu preciso estar num lugar em silêncio, ao meio da natureza, ou numa sala de yoga especial para meditação com silêncio e só um sonzinho de... Nada disso, gente. Sabe por quê? Porque isso que eu vou dizer agora, assim, foi isso que eu vou dizer agora, quem conseguir pegar, ela é a chavezinha. Isso que eu vou falar agora é a chavezinha para te conseguir meditar, tá? Vejam bem, a meditação, ela não precisa ser num ambiente silencioso, sabe por quê? Porque o silêncio, ele vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Tu pode aquietar-se num ambiente super barulhento, porque esse aquietar-se, ele não é um movimento de fora para dentro, de novo. Ele não é um movimento onde tu tá num silêncio absoluto e daí aquele silêncio absoluto entra dentro de ti. Não. O aquietar-se para meditar, ele vem de dentro. É justamente a capacidade de tu estar em qualquer ambiente, tu silenciar a tua mente. Esse silêncio, ele é dentro de ti, ele não é fora, tá? Outra coisa que eu aprendi muito com esse profissional é que quando tu tem dificuldade para meditar, o ideal, a forma mais fácil, é que tu tenha um elo que te leve até a meditação, até o estado meditativo. Tu tem um elo entre tu querer entrar no estado meditativo, tu querer aquietar a tua mente e tu chegar nesse estado. Tu precisa ter um elo, tu precisa ter algo que te leva até lá. No meu caso, e isso é muito individual. No meu caso, o meu elo é Deus. O meu elo é a oração. O meu elo é a minha fé em Deus, tá? No meu caso é esse. Por quê? Vou explicar. Pode estar uma conversa meio estranha, mas vou explicar.
Quando tu vai meditar, por exemplo, eu vou sentar agora e vou meditar aqui. E tu te aquieta, tá? Tu tem que esvaziar a tua mente. A gente ouve muito falar isso, para meditar tem que esvaziar a mente. Só que, gente, é muito difícil, né? Tu silencia, tu tenta esvaziar a tua mente, mas vem vindo pensamentos. É nessa hora que tu precisa ter esse elo, tu precisa ter um motivo que te faça levar ao estado meditativo. Então, assim, se tu só silenciar, os pensamentos vêm vindo e fica muito difícil. Agora, se tu silenciar, aquietar e tu pensar em algo que te leve para lá, é diferente. Então, no meu caso, eu me aquieto para ouvir o que Deus tem a me falar, né? O meu elo, então, é Deus, né? Eu aquieto na intenção de ouvir o que Ele tem para me dizer. Então, eu vou aquietando minha mente, pensando, eu quero ouvir a tua voz e não a minha. Eu quero saber o que tu tem para me dizer. E aí eu vou me aquietando e me silenciando. Não é silenciando o ambiente, é me silenciando os meus pensamentos na tentativa de ouvir o que Deus tem para me falar. Então, primeiro, não precisa ser numa posição de meditação de lótus. Segundo, pode ser em qualquer ambiente. Terceiro, é importante tu ter algo, um elo, que te leve da vontade de meditar, de aquietar a mente, até esse estado. Algo que te faça chegar lá, que no meu caso é Deus, tá? Depois, outra coisa, o tempo, gente. Ninguém precisa meditar por 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora. Ninguém. Pode. Tem gente que consegue. Agora, lembra que eu falei lá no início que vocês já sabem, eu sou uma pessoa muito pé no chão, muito da realidade? Então, assim, eu vim aqui para falar para vocês, vamos meditar, gente, todos os dias, meia hora de meditação. Gente, eu não vou fazer isso, vocês vão? Vocês têm tempo para isso? Eu não tenho. Se alguém tem, ótimo, excelente. Mas eu sei qual é a realidade da maioria das pessoas e eu sei qual é a minha realidade. O que dá para fazer, e aí eu digo para vocês que dá para fazer, é meditar 1 minuto, 5 minutos. É meditação. Gente, eu já cheguei, vou dizer assim, a um estado meditativo, assim, que eu me surpreendi muito. Eu fiquei espantada como eu consegui chegar lá, assim, questão de 1, 2 minutos, né? É ali parar, aquietar, e quando tu pega essa prática, tu para, aquieta, tu já vai lá para aquele estado e volta. Mas para que eu vou ficar fazendo isso? Porque isso é excelente para tua saúde. Isso é excelente para tua mente, para o teu emocional e para tua saúde física, gente. Gente, eu confesso que eu tô um tempo agora sem meditar, tá? Depois da aurora, assim, algumas coisas eu deixei meio de lado. É aquilo que eu falei para vocês. Eu vou voltar. Assim que a aurora tiver maiorzinha, não tiver dando, né, mais tanto trabalho, eu vou ir voltando, já estou voltando para as minhas práticas. Eu dei uma parada, mas teve um período em que eu estava muito doente fisicamente, e que foi aí uns 4, 5 anos atrás, que assim, impressionante. Gente, eu tô dando o meu relato, eu não tô dizendo para vocês o que alguém me contou. Impressionante. Eu sofria de muitas dores e quando meditava, eu conseguia tirar 100% da dor do meu corpo. Para. Gente, você sabe que eu sou muito pé no chão, muito realista. E eu tô dizendo para vocês, muitas vezes eu meditei e eu entrei na meditação. Olha, o Eduardo, meu marido, é prova disso, tá? Ele esteve presente nesses momentos, ele sabe. Muitas vezes eu entrei no meu tapetinho, porque na verdade eu tinha aquele tapetinho de yoga. Nem sempre eu parava na posição de meditar, mas geralmente eu sentava ali, deitava ali para meditar. E eu falava isso, né? Muitas vezes eu entrei no meu tapetinho moída de dor, e eu saí sem dor nenhuma, em questão de 1, 2, 3, 4, 5 minutos, tá? De novo, gente, assim como o emocional,
como a nossa mente pode causar danos no nosso corpo físico, ela pode curar o nosso corpo físico. Experimentem. O que eu quero dizer para vocês, o que eu trago aqui hoje é: experimentem a meditação. Experimentem parar, aquietar a mente por 1 minuto, por 2 minutos. Tentar silenciar 100% do teu corpo e da tua mente. 100%. Gente, é só fazendo para entender o que eu quero trazer aqui. Tá bom? Então, assim, meditação não é só uma coisa mística e que é para poucos e é só para as pessoas que são mais riponga. Não pense assim. Eu pensava assim e estava muito errado. A meditação, ela tem uma capacidade de cura pro emocional nem se fala, tá, gente? Para pessoas que sofrem com depressão, ansiedade, qualquer distúrbio emocional, a meditação é fantástica. Agora, não só para isso, pro físico. Eu tive essa experiência. Ela é curativa pro nosso físico também. Tá bom, gente?